Uma série desperdiçada na Netflix. Na opinião do barista de hoje, eu vou falar sobre a série produzida pelos showrunners de Game of Thrones. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Coffee X. Eu sou o Felipe Xavier e esse é o Opinião do Barista, um segmento aqui do Coffee X em que eu trago a minha opinião sobre filmes e séries para te contar se vale a pena ou não assistir alguma coisa. No episódio de hoje eu vou falar sobre a primeira temporada da série O Problema dos Três Corpos. Um pouco atrasado, eu sei, porque acumularam alguns episódios que eu queria gravar, especialmente porque no mês de maio eu fiz um desafio no Instagram do Coffee X que foi assistir um filme e gravar um Reels por dia. E não deu tempo de fazer mais nada de produção de conteúdo. Então, dá uma ajuda e siga o Coffee X lá no Instagram, @CoffeeXPodcast. Se você não souber escrever Coffee X, olha o nome do podcast aqui para não ter erro. Você também pode trocar mais ideias comigo e com os participantes do Coffee X no nosso grupo aberto lá do Telegram. O link está na descrição do episódio, ou você pode ir direto no Telegram e pesquisar Coffee X Podcast e você vai encontrar o grupo, ele é aberto e grátis. Agora vamos falar sobre a primeira temporada da série sem spoilers. Criada por David Benioff, D.B. Weiss e Alexander Wu, O Problema dos Três Corpos é uma adaptação de um romance de ficção científica com o mesmo nome, escrito por Liu Cixin, publicado em 2006. O romance é o primeiro livro da trilogia da Memória do Futuro, que também inclui A Floresta Sombria e O Fim da Dinastia Solar. Talvez você se lembre dos nomes David Benioff e D.B. Weiss, os D&D, eles são os showrunners de Game of Thrones, isso mesmo. Depois dessa série, eu fiquei pensando se Game of Thrones foi só um golpe de sorte mesmo, mas enfim. A série foi produzida pela Netflix e tem um monte de gente desconhecida e algumas pessoas conhecidas de Game of Thrones. Tem 8 episódios que foram ao ar em 21 de março de 2024 na Netflix. É uma série que seria ótima para ser semanal, mas eu cansei de ficar reclamando disso aqui. Pra mim, toda série é semanal, ou pelo menos, sei lá, 2 vezes por semana. Eu nunca maratono séries. A série recebeu críticas mistas, com alguns elogios pra atuação, efeitos visuais e a fidelidade ao material original, que é o livro, né? Mas recebeu algumas críticas também ao ritmo lento e ao desenvolvimento de personagens meio inconsistente. Eu vou falar se eu concordo ou não com isso durante o episódio. No IMDb nós temos 7.5 de 10, é a nota. No Rotten Tomatoes, que é o famosinho da galera aí, temos 79% da crítica que aprovam a série e 78% do público também aprovou a série. Então, no Rotten Tomatoes tá com uma boa avaliação, vai, entre 70 e 80, acho que pro Rotten Tomatoes já é muito bom. No Metacritic tá com 70, ou 7.0, como eles colocam lá no site. Então, olhando nos agregadores de notas aí da internet, a série tá muito bem. No dia que eu tô gravando, foram anunciadas mais 2 temporadas pra série. Na China dos anos 60, durante a Revolução Cultural, a jovem Ye Wenjie presencia eventos traumáticos que a levam a se juntar a um projeto secreto para enviar uma mensagem para o espaço. Décadas depois, essa mensagem atrai a atenção de uma civilização alienígena hostil que se prepara para invadir a Terra. Essa é uma sinopse que eu quero dar sem entregar muita coisa, já que eu acho que o forte da série é justamente
nessa proposta da história. E eu quero começar falando que eu gostei médio da série. Toda a ideia inicial de uma raça alienígena fazer contato com a Terra, mas ainda demorar um tempo para chegar, faz uma alusão interessante com questões muito atuais do nosso mundo. Essa chegada dos aliens funcionam como uma metáfora para mudanças climáticas que já estão interferindo muito no nosso presente, mas que vai piorar muito no futuro, na geração dos meus filhos, na geração dos meus netos. Então, eu devo me preocupar em cuidar do planeta, sendo que eu nem vou estar aqui? Os alienígenas da série vão chegar em 400 anos, então todas as pessoas que estão vivas nesse momento da humanidade estarão mortas quando os aliens chegarem, né? Então, vale a pena fazer alguma coisa para algo que pode acontecer no futuro? Eu acredito que essa seja a questão principal da série e isso é ótimo. Mas aí vem o maior problema. Esses showrunners trabalharam em Game of Thrones na HBO. Mas agora eles estão na Netflix, e talvez esse seja o maior problema. A Netflix. A série tem uma cara de ser feita de plástico, sabe? Todas as séries da Netflix têm essa ambientação, salvo uma ou outra, né? Mas quase todas elas têm essa ambientação meio fake, e isso é ruim pra série. Tudo é muito limpinho, sabe? Tudo é muito falso mesmo. E eu acho que esse visual me atrapalha um pouco na maioria das produções deles. Eu discordo do que eu li lá em cima, que as recepções falando sobre atuações e efeitos visuais, que isso é bom, porque pra mim não é tanto. Os personagens, eu não vou dizer que os atores e atrizes da série são ruins, mas eles são muito mal escritos, mal aprofundados, mal dirigidos mesmo. Eu não consigo me importar com nenhum desses personagens, nenhum. A série tem várias mortes e momentos que eram pra ser impactantes, mas não são. Eu não liguei muito pra ninguém que morreu nessa primeira temporada da série. Os cientistas, que são o núcleo principal dessa série, um grupo de cientistas, eles têm as decisões mais burras que eu já vi cientistas tendo em algum produto audiovisual. Eu não sei se as soluções do livro são muito complexas e eles tiveram que tentar traduzir ou adaptar essas soluções para nós, um público leigo, mas eles acabaram perdendo a mão e algumas soluções parecem meio burras mesmo, sabe? Tem umas motivações de personagens que são só porque o roteiro quis. Tipo, tem uma personagem que diz que não vai fazer tal coisa por causa disso e daquilo. Aí passa um episódio e essa mesma personagem decide que vai fazer a tal coisa, sem dizer o porquê, ou por causa disso e daquilo, sabe? Só porque sim mesmo, porque ela tava bolada num dia e no outro dia ela não tava mais. Chegou um certo momento da série que eu meio que continuei porque eu tava curioso pra ver qual a solução final que eles iam criar, porque eu realmente não queria ver as histórias dessas pessoas e desses personagens principais, porque todo mundo é muito chato. E o pior, tem uma parada muito interessante sobre um jogo que os alienígenas criam, que inclusive ficou muito famoso a imagética desse jogo, que era esse óculos de realidade virtual, que ele estava em todos os posters das séries, mas o uso dessa parada que é tão conceitual é muito pouco, tem muito pouco tempo de tela e é mal explorado, sabe? Como eu disse, parece que os showrunners de Game of Thrones tiveram um golpe de sorte mesmo quando eles fizeram as 5, 6 primeiras temporadas de Game of Thrones. Porque se você comparar a primeira temporada de Game of Thrones e a primeira temporada de O Problema dos Três Corpos, é uma vergonha em tudo, em roteiro, em visual, em construção de personagens, em trama, tudo é muito, muito fraco em relação a Game of Thrones. Eu devo assistir a segunda temporada, mas com calma. Se ela continuar com essas mesmas soluções burras e zero apego aos personagens, eu devo abandonar. Não é a pior coisa do mundo, porque todo esse conceito principal da série, ele acaba te deixando curioso
não investido nos personagens, mas curioso para saber qual a solução que eles vão chegar. Mas a série não é nada demais. Eu acho que a promessa é mais interessante do que a execução. Agora eu quero saber de você. Assistiu a primeira temporada de O Problema dos Três Corpos? Se sim, deixa a sua opinião no nosso Instagram, @coffeexpodcast. E se você não assistiu, me conta se você vai assistir depois do que eu falei aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio. A gente se vê na próxima. Valeu!